Bora conversar um cadinho? Meu nome é Aninha Chariz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, e fica cada vez melhor. Convido você a abrir comigo Ruth capítulo 2, verso 19 e 20. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Interessante que Noemi, ela dá conta de que Boaz, ele é um resgatador, um Goel. Boaz era da família de Elimeleque. O nome Boaz significa nele a força. E interessante que Deuteronômio 25, do verso 5 ao 12, vai falar sobre a lei do levirato. E nós podemos destacar três coisas que habilitavam a pessoa a ser resgatador. A primeira, precisa ser parente de sangue. Segundo, deve ser capaz de pagar o preço. E terceiro, deve estar disposto a resgatar. Isso te lembra alguém? Hoje eu não vou dizer não, vai ficar para o próximo vídeo. Interessante que um Goel, um resgatador, ele era levado a casar-se não pela força da lei, mas pela influência do costume que nasceu do intento expresso em Deuteronômio 25, como eu citei anteriormente. Ali Deus tem uma preocupação com a linhagem. Então, para que aquele nome daquela família não caísse, não chegasse ao cúmulo de sumir da face da terra, o Senhor estabeleceu: morrendo o marido, o próximo irmão teria a direção de resgatar, para que o nome daquela família não caísse no esquecimento e na extinção. E Noemi, ela dá conta disso. E eu convido você a ler comigo lá no capítulo 3. Vamos lá? Ruth 3, nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Interessante aqui que Noemi, ela dá uma estratégia para Ruth. Como Ruth acabou por casualidade entrando no campo de Boaz, sendo notada por ele, sendo favorecida por ele, né? Eu vou colocar assim, né? Deus direciona Noemi para que Noemi entendesse que isso era uma movimentação divina. Então ela orienta Ruth a se banhar. Porque quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente não chega de qualquer jeito. A gente pensa nas palavras que a gente vai usar, nos argumentos que nós vamos usar, e tudo em nós compõe a nossa urgência. Se você chega de qualquer maneira para pedir algo, tu recebe? Claro que não. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, ser um bom ouvinte. Ouça o conselho de quem sabe mais do que você. Muitas vezes a gente pensa que parece que a pessoa envelheceu, perdeu o valor. Que isso, gente? É ali que mora as experiências.
Quando uma pessoa de idade, ela chega e fala, ó, é X, pelo menos aqui em casa é assim, é batata. Então, assim, tem alguém aí que é idôneo? Considere o conselho. Noemi era a conselheira de Ruth. E Ruth disse para ela, eu vou fazer tudo conforme a senhora está falando para eu fazer. E a gente aprende que se eu escuto o conselho, o bom conselho de quem tem para dar, eu estou fadada a ser uma vitoriosa. Agora, se eu não ouço ninguém, se eu tomo decisões por mim mesma, o fracasso é iminente. Então, vamos ser bons ouvintes? Vamos colocar em prática o conselho que a gente está recebendo? Interessante aqui é que algumas pessoas, elas pensam que Ruth foi para os finalmente com Boaz, e não. Ambos respeitavam ao Senhor. E além de Boaz, havia outra pessoa, mais próxima ainda que Boaz, que poderia fazer o resgate. O resgate era que casasse com Ruth, né? E comprasse as terras de Elimeleque, para que os descendentes que nascessem de Ruth trouxessem o nome da família. Interessante que aqui ela vai chegar num momento em que Boaz vai estar lá na separação das suas sementes, né? E a Bíblia diz que há um banquete, o coração dele fica alegre do vinho e ele vai tirar um cochilinho lá nos montões de cereais. Mas ela não vai ali para poder se portar como uma prostituta, não. Então não seja afoito. Se prepare para você receber a sua bênção. Mas receber a bênção dentro dos parâmetros, porque as coisas de Deus são feitas passo a passo. E é interessante ressaltar aqui que tanto Noemi quanto Ruth, elas andavam nos caminhos do Senhor. E em nenhum momento Noemi aconselhou Ruth a dar um passo fora. Não. Ela deu ordens expressas. Você precisa estar alinhada, limpa, arrumada, distinta, porque você não é qualquer pessoa. E quando esse homem for se retirar para a eira, você vai lá e vai descobrir os pés dele. E quando ele acordar, ele vai te dizer o que você deve fazer. Você quer confirmar comigo? Vamos lá? Isso aí. Verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então sim, chegarás. E lhe descobrirá os pés. E te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Muito bem. Ruth faz exatamente o que Noemi disse. E o verso 9, olha o que acontece. Melhor, verso 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, Boaz, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então é o seguinte, esse era um apelo. Era o apelo de Ruth. Sabe o que é interessante aqui? Que o fato dela descobrir os pés dele, ela estava pedindo ele em casamento. Era uma ação de Ruth para Boaz, de uma forma simples, de uma forma direta. Ela pede, seja o meu esposo, seja o resgatador do nome dessa família. Então ela faz isso de uma maneira linda e de uma maneira direta, sabe? Isso é uma coisa assim tão maravilhosa. E o texto vai dizer que ele fica assim, surpreso. Quer ver? Vamos lá comigo. No verso 10. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele está dizendo, você tinha escolha, você poderia ter escolhido alguém da sua idade, que notavelmente Boaz era muito mais velho do que Ruth, e ele vê que ela escolheu de uma forma sensata e ele a abençoa nesse sentido.
Então, Boaz, ele combina com Ruth algo. Vamos lá? Capítulo 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então Boaz, com essa atitude, ele demonstra que ele está de acordo, ele aceita o pedido de Ruth, mas eles ainda tinham que passar por um desafio. Quantas vezes na nossa vida nós estamos perto de algo, a um passo da vitória, e de repente tomamos a atitude errada e voltamos lá para o final da fila. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tinha tudo para dar errado, não é? Tinha tudo para Boaz não resgatar Ruth, tinha tudo para que o outro resgatador tomasse posse, mas quando as coisas elas têm que ser nossas e nós andamos dentro da direção de Deus, é o que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, se a gente anda com Deus, se a gente anda na direção, o Senhor desembaraça o caminho. O Senhor faz com que as coisas se tornem a nosso favor. O nosso Deus é um Deus de surpresas, né? Como canta Fabiana Anastácio, que já dorme no Senhor, né? O nosso Deus é um Deus de surpresa, Deus de surpresas. É o nosso Deus. Ele é o dono do passado, do presente e do futuro. Ele é aquele que tira o ponto, coloca a vírgula, é aquele que deu vida a Ezequias quando ele ia morrer. O que ele não pode fazer por mim e por você? Desde que andemos dentro dos seus estatutos. Uma vez dentro da aliança, honre. Porque Deus ele não tem promessa com quem não tem compromisso com ele. Essa é a realidade. E para encerrar, né, verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, espera. Você já fez a sua parte. Agora é hora de esperar Deus agir. É hora de esperar e ver como Deus ele vai abrir diante de você esse mar. Ninguém diria, né, que o mar vermelho ia abrir. Faraó vindo oprimindo atrás. O lugar cercado de montanhas e na frente um grande mar. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo dele passar em seco. E quando Faraó e seu exército entrou no mar, o mar os cobriu. E Miriam cantou lá do outro lado: só o Senhor é Deus. Então não tem nada perdido. Nós estamos a um passo da vitória. Então, mantenha acesa a sua lâmpada. E a gente se vê na finalização amanhã. Deus te abençoe.